A coroa invisível do capital. Como a VOC e a Casa de Orange inventaram o império corporativo. Muito antes do Vale do Silício, antes de Wall Street se tornar sinônimo de poder, antes mesmo de o capitalismo ganhar nome, existiu uma pequena república que ergueu algo que nenhum império havia imaginado. Uma máquina que misturava lucro e soberania, contabilidade e conquista, comércio e guerra. E ela não usava coroas, mas ações. Não possuía tronos, mas balanços patrimoniais. Foi ali que nasceu a ideia de que o dinheiro poderia governar o mundo. Essa é a história da Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VOC, e da Casa de Orange, a dinastia que aprendeu a mandar sem precisar de exército. E antes que você siga nessa viagem pelo poder invisível do capital, se essa história já te despertou curiosidade, deixa o like e se inscreve no canal Cadeira do CEO, porque aqui cada narrativa esconde uma lição sobre o jogo real do poder. Tudo começou em 1580, quando a Espanha anexou Portugal, unindo sob uma mesma coroa dois impérios oceânicos. O mundo, de repente, ficou menor. A nova monarquia controlava terras na Ásia, na África e nas Américas. Para os holandeses, ainda lutando por independência, era como ver o horizonte se fechar. Eles sabiam que não podiam vencer canhões com canhões, então decidiram criar uma arma diferente, o capital privado. Em vez de reinos sustentados por impostos, ergueram empresas financiadas por cidadãos. E em 1602, 7 companhias se fundiram para criar algo novo, quase sobrenatural para a época. A VOC, uma empresa com poderes de Estado, armadas próprias, bandeiras, tratados e o direito de guerrear em nome de investidores. Era o nascimento da primeira corporação moderna, a primeira a emitir ações públicas, a primeira a criar uma bolsa de valores, a primeira a transformar ambição em instrumento de Estado. Pela primeira vez, o povo comum podia investir não em terras, mas em travessias, não em ouro, mas em lucros futuros. O sonho de enriquecer atravessando oceanos se tornava real, mas também perigoso. O risco era alto, os navios podiam naufragar, as colônias se rebelar, as rotas desaparecer sob tempestades. A resposta genial e terrível foi o conceito de responsabilidade limitada. O investidor perdia apenas o que aplicava e nada mais. Era a liberdade de arriscar sem temer a ruína total. A partir dali, o medo deixou de ser obstáculo e virou motor da economia moderna. A VOC era mais do que uma empresa, era um estado paralelo com sede em Amsterdã e tentáculos na Ásia. Seus navios partiam repletos de especiarias, tecidos e sonhos e voltavam carregados de ouro e poder. Seus marinheiros eram soldados, seus contadores eram generais de papel e seus lucros faziam os reis parecerem pequenos. No auge, a companhia empregava mais de 50.000 pessoas, controlava 150 navios e mantinha 10.000 soldados particulares. Seu valor, corrigido para os dias de hoje, ultrapassaria 7 trilhões de dólares. Nenhum império havia sido tão rentável, nenhuma monarquia tão eficiente. Mas o poder, quando cresce demais, precisa de um rosto. E o rosto do poder holandês era o da Casa de Orange, uma família nobre que, sem trono, aprendeu a reinar sobre mercados. Enquanto os reis espanhóis mandavam em nome de Deus, os príncipes de Orange aprenderam a mandar em nome do dividendo. Eles financiaram a VOC, garantiram seus privilégios e moldaram sua carta de fundação. Governavam através de conselhos, influenciavam tratados e controlavam as engrenagens invisíveis do lucro. Era um trono sem cetro, uma dinastia que trocou o símbolo da realeza pelo sigilo bancário. Enquanto isso, o mar era palco e testemunha. Em 1619, a VOC tomou Jacarta e rebatizou a cidade como Batávia, o coração pulsante do seu império. De lá controlava rotas, produções e vidas. O comércio de especiarias tornara-se império, e o império uma planilha de lucros. Sob o brilho das especiarias havia o sangue do trabalho forçado, dos povos locais oprimidos, dos exércitos privados que mantinham a ordem com pólvora e medo. O massacre das Ilhas Banda, onde uma população inteira foi quase exterminada, é apenas uma entre muitas histórias apagadas pelo brilho do ouro. A VOC havia criado o capitalismo global e também os seus fantasmas.
E se até aqui essa história já te fez pensar sobre o poder invisível que molda o mundo, confirma a tua inscrição no canal Cadeira do CEO, porque o que vem agora mostra como uma empresa de navios se transformou na base do sistema financeiro moderno. Com o sucesso da VOC, Amsterdã virou o coração do mundo. Lá nasceu a primeira bolsa de valores, e com ela o conceito de especulação. Investidores apostavam não apenas no presente, mas no futuro, negociando o que ainda não existia. As ações viraram sonhos de papel. A cidade, um laboratório do capitalismo. Foi ali que nasceu o mercado secundário, a ideia de que a propriedade pode mudar de dono infinitamente, que riqueza pode fluir sem trabalho físico, apenas com assinatura e confiança. Um novo tipo de feitiço havia sido lançado sobre a humanidade, e sua linguagem seria feita de gráficos, juros e relatórios. A Casa de Orange, observando de perto, compreendeu o poder dessa alquimia, e quando Guilherme de Orange foi chamado para assumir o trono da Inglaterra em 1688, levou com ele o modelo holandês de finanças públicas e privadas. A Revolução Gloriosa não foi apenas uma troca de coroas, foi a exportação de uma ideia, que governos podiam se financiar com o dinheiro do povo, e que o mercado podia ser tão soberano quanto o Estado. Sob Guilherme e Maria, nasceu o Banco da Inglaterra, e com ele os títulos públicos, os empréstimos nacionais e o sistema de dívida estatal moderna. Londres herdava de Amsterdã o esqueleto do capitalismo financeiro, e como toda semente levada pelo vento, essa ideia atravessou o Atlântico. Em 1624, os holandeses fundaram Nova Amsterdã, que um dia se tornaria Nova York. Levaram consigo o espírito de contabilidade e ordem. Quando os ingleses tomaram o controle, mantiveram a estrutura jurídica e comercial. Aquela pequena colônia plantada com as leis de Amsterdã se tornaria o centro financeiro do mundo. Séculos se passaram, mas o código continua o mesmo. A lógica da VOC sobrevive nos bancos, nas bolsas, nas fusões e nas aquisições. Quando a companhia foi extinta em 1799, suas ideias já haviam se espalhado. O conceito de sociedade anônima, a separação entre propriedade e gestão, o direito de investidores e o lucro como linguagem de governo se tornaram o alicerce do mundo moderno. E mesmo sem saber, toda corporação que nasce hoje carrega um fragmento da VOC. Mas há um detalhe que poucos percebem. O império não terminou, ele apenas mudou de forma. Em 1907, o espírito da VOC ressurgiu com outro nome, Royal Dutch Shell. Outra fusão, outra bandeira, outra era, mas a mesma arquitetura de poder. De novo, a Casa de Orange emprestava sua legitimidade. De novo, o capital holandês moldava o mundo. Séculos antes de se falar em globalização, eles já haviam globalizado o dinheiro. E é aqui que a história encontra o presente. A Holanda de hoje tem menos território que a Califórnia, mas comanda mais de 3,5 trilhões de dólares em ativos fora de suas fronteiras. É o coração discreto de holdings, trusts e empresas multinacionais. As regras que protegem empresas e investidores vêm das mesmas tradições que criaram a VOC. A coroa invisível continua a reinar. A Casa de Orange ainda está lá. Hoje, o poder é cerimonial, mas a influência é real. Entre os conselhos de empresas como Shell, ING e grupos industriais espalhados pela Europa, o nome da família aparece em investimentos, fundações, discretos fundos de capital. O trono físico pode ter desaparecido, mas o trono financeiro nunca foi tão sólido. O mais curioso é que o poder que a VOC criou, a ideia de que o dinheiro pode substituir o Estado, continua crescendo. Nos séculos seguintes, vimos esse modelo ser copiado por impérios britânicos, americanos e digitais. A diferença é que hoje os navios são algoritmos e as rotas cabos submarinos, mas a essência é a mesma. O capital continua sendo a língua franca da soberania. E se essa jornada pela história da riqueza te fez ver o mundo com outros olhos, deixa o like e compartilhe o vídeo, porque é assim que a gente continua desvendando juntos os segredos de quem realmente comanda o jogo. A VOC foi a empresa que inventou o capitalismo moderno, criou o mercado de ações, moldou as leis do investimento e mostrou que poder pode ser construído com números, não com espadas. Mas também revelou o preço oculto desse poder, a violência invisível, a exploração mascarada pelo progresso e o controle que sobrevive até hoje nos bastidores do sistema. O império da Casa de Orange é, acima de tudo, a metáfora perfeita para o mundo que herdamos. Um mundo onde os mercados substituíram monarcas, onde as bolsas de valores ditam destinos e onde a coroa invisível do capital pesa sobre todos nós, mesmo quando não percebemos. E fica a pergunta que ecoa no fim de tudo isso: se os mercados herdaram o poder dos reis, quem é que governa os mercados? Quem segura a coroa quando a coroa já não existe?